Queridos, quero agora falar com você acerca do que o Senhor colocou no meu coração. Esse texto que nós lemos, a partir do versículo 21, fala acerca de um homem chamado Jairo. Ele era um príncipe da sinagoga, um homem que tinha uma religiosidade aflorada, um homem que vivia em prol de estar ali com seus irmãos naquela sinagoga, aprendendo e ensinando acerca das coisas de Deus. Mas o legalismo naquela época era muito forte. E a Bíblia diz que Jairo não achou na religiosidade, nem nas leis, nem naquele legalismo todo, ele não achou a solução para um problema que ele tinha. A Bíblia vai dizer que ele chega perante Jesus, neste versículo que nós lemos, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. O interessante é que Jairo, ele não achou na religiosidade a cura para a sua filha. Ele não chamou os seus irmãos ali, os seus companheiros de sinagoga, para ir até a sua casa e sanar a sua filha. Mas a Bíblia diz que ele vai até Jesus, porque Jesus, ele tinha certeza que podia resolver aquele problema que estava na sua casa. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Deus me falava acerca de milagre. Às vezes nós buscamos com muita veemência milagres da parte de Deus. E nós nos esquecemos de olharmos no espelho de manhã ao acordarmos e contemplarmos o maior milagre que somos nós. E a Bíblia diz que Jairo, ele vai até Jesus porque ele tinha um problema em sua casa. Eu quero falar nessa noite acerca de um toque que pode mudar as nossas vidas. Jairo, ele ora, ele roga para Jesus ir até a sua casa, para que ele toque na sua filha, para que a sua filha sarasse e vivesse. A Bíblia diz que Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. E como confirmação da palavra que foi ministrada aqui pela pastora, a palavra dele nesta noite não voltará vazia. Você não sairá daqui, aleluias, da mesma forma que você entrou. Mas nesta noite, se você precisa, assim como Jairo, que Jesus vá até a sua casa, ele sairá daqui contigo, e irá até onde está o problema, e ele irá colocar um ponto final neste problema. A Bíblia diz que ele chega e pede, roga a Jesus para que Jesus vá com ele. E Jesus vai. Mas no meio do caminho havia ali uma mulher, que a Bíblia vai fazer menção dela e vai dizer que aquela mulher vivia há 12 anos, padecendo de uma enfermidade. Aquela mulher sofria de um fluxo que não cessava, uma hemorragia que nunca parava, há 12 anos. E eu quero ministrar 3 coisas nesta noite para a tua vida. Assim como aconteceu na vida daquela mulher, eu quero trazer para nós, contextualizando para nós hoje, a igreja de Cristo que está reunida neste recinto. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela provavelmente aos 12 anos, segundo historiadores, aquela mulher, ela é retirada da sua casa para ir a um lugar e ficar ali reclusa por um certo tempo, porque era assim que acontecia quando a jovenzinha, ela tinha ali a sua primeira menstruação, ela era retirada para um determinado lugar, ficava ali até que passasse aquele ciclo e então ela poderia retornar para casa. E aquela mulher ficou ali durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 12 anos e não parou. A Bíblia diz que ela
estava ali sozinha. Aquela mulher não podia habitar em família, aquela mulher não podia viver em meio à sociedade. Ela tinha que viver marginalizada, à beira daquele local, quieta naquele canto. Mas o Senhor tinha um propósito na vida daquela mulher. E o milagre que ela precisava, ela iria encontrar somente em Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos com aquela mulher é que Deus estava guardando a sua vida. Aquela mulher estava sofrendo há 12 anos, não eram 12 dias. Se existe alguém aqui da área da saúde, vai saber explicar melhor do que eu. Mas uma pessoa que perde sangue, ela provavelmente vai ter uma anemia forte. Uma anemia crônica. Aquela mulher ficou por 12 anos sangrando e Deus estava guardando a vida dela. Aquela mulher poderia ter morrido de falência de órgãos internos. Aquela mulher poderia ter tido problemas seríssimos. Mas Deus estava guardando a sua vida. Existem muitos por aí que querem dar data de validade para a minha e para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Só pode dar data de validade em produto o fabricante. Você não entendeu. Só pode dar data de validade no produto aquele que fabricou. Somente Deus pode dizer qual é o teu último dia. Só Deus pode mesmo dar a tua última sentença. É a última palavra vem da boca dele. O médico pode dizer algo, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Às vezes alguém olha para a tua casa, para o teu filho, para quem quer que seja, e diz: aquele ali não chega há tanto tempo, não chega mais ali na frente. Aquela empresa vai acabar ano que vem, ou mesmo esse ano, ou daqui a um mês. Mas Deus está dizendo: eu tenho guardado a tua vida. Não importa quanto tempo você tem sofrido, mas Deus está dizendo todos os dias, quando você se levanta: eu estou lá contigo. Todos os dias quando você vai ao teu trabalho, eu vou contigo. Todos os dias quando você volta, eu estou retornando contigo. Todos os dias quando você se deita na tua cama, começa a chorar, eu estou lá chorando contigo. Eu estou lá te abraçando na hora de necessidade. Deus tem guardado a tua vida. Deus falou fortemente no meu coração que nesta noite Ele está passando bálsamo em vidas nesta noite. Em corações que entraram aqui angustiados e tristes e dizendo: Deus, agora acabou, morreu, se foi. E Deus está dizendo: não, porque a última palavra vem da minha boca e sou eu quem assino a última sentença. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Um dia chegaram para minha mãe e disseram a ela: olha, o teu filho não chega a 18 anos. Meu irmão havia se afastado da presença do Senhor. Você já deve ter percebido, né, o meu sotaque. Eu não sou natural daqui, sou natural da Paraíba. Nós morávamos ali em um sítio, numa zona rural de uma cidadezinha chamada Alhandra, entre Alhandra e Pitbull. E meu irmão em cima de uma moto em alta velocidade pela madrugada, embriagado, em ladeiras, quem conhece ali o Nordeste, a zona rural sabe, em ladeiras, caminhos íngremes, estradas ruins mesmo. E ele saía de casa às 7 horas da noite, voltava 3, 4 horas da manhã. E manhã em casa orando e dizendo: Jesus, guarda, porque a vida dele é tua. E quantas vezes o Senhor guiou aquela moto e deu o livramento. Mas alguém, não pense que foi alguém de fora que chegou para minha mãe e disse isso, foi alguém de dentro. E disse: olha, o teu filho não chega a 18 anos. E manhã um dia ligou para mim, meio triste, e disse: olha, disseram que Tony não chega a 18 anos. Eu disse: mas o Deus que a senhora serve está preservando a vida dele.
Meu irmão hoje está com 24 anos de idade, casou, voltou para os caminhos do Senhor e já tem uma filha. E aquele que disse que ele não chegaria aos 18, vai ter que ver ele chegar a mais que 18 anos. Já viu, porque ele já está com 24. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Deus está guardando a tua vida, a tua casa, os teus filhos, aqueles que estão dando data de validade, vão ficar envergonhados e confundidos, porque o Senhor vai te garantir de que Ele é Deus que fala e cumpre. Louvado seja o nome de Jesus. Deus estava guardando a vida desta mulher. Aí eu me lembro de Jonas. Um exemplo claro de como Deus ele guarda a nossa vida quando Ele quer guardar. A Bíblia diz que Jonas, rebelde, Deus disse a ele, vai para Nínive, e ele brincou e disse, não, vou para Tarsis, não quero saber, não vou pregar para aquele povo, são povo de dura cerviz. E Deus disse a ele, mas o teu chamado é para ir a Nínive. E ele pegou o navio e foi para outra direção. E a Bíblia diz que ele estava lá no porão, e uma grande tempestade lá em cima, todo mundo orando e Jonas lá dormindo. Aí acordaram ele, ele subiu e ele disse, olha, o problema sou eu, me lance no mar porque vai acalmar a tempestade. Aí lançaram ele e a Bíblia diz que Deus, quando quer preservar, Ele preserva. A Bíblia diz que Deus envia um peixe, engole Jonas. Agora me pergunto, como pode um homem ficar no ventre de um peixe 3 dias e 3 noites? E o suco gástrico do intestino, do estômago do peixe não deteriorar a sua carne. Não decompor a carne de Jonas. Sabe o que é isso? É Deus que quando quer guardar a nossa vida, Ele guarda porque Ele tem um propósito. E eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite e quero te dizer algo. Entrou alguém aqui querendo fugir de direcionamento de Deus. Mas Deus está dizendo, se preciso for, eu vou te provar que para guardar a tua vida, eu guardo para você cumprir o propósito que eu quero. Aleluia. Não adianta questionar contra a vontade de Deus. Não adianta lutar contra a vontade dEle, porque Ele é soberano no que Ele faz. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. E eu sei que Ele está falando. A pastora já disse, este culto pode ser para uma vida aqui nesta noite, mas eu vou sair daqui contente, dizendo, Deus, Tu falaste naquele lugar. E alguém saiu dali alimentado pela Tua palavra. Aleluia. Nós aprendemos com esta mulher que Deus estava guardando a sua mente. Uma mulher, nós mulheres, né, quando nos olhamos no espelho, muitas vezes a gente não gosta muito do que vê, né, e quer mudar um pouquinho, e quer se ajeitar. Imagine uma mulher, 12 anos, se esvaindo em sangue, perdendo vida. Aquela mulher não tinha beleza estética. Aquela mulher talvez se olhava no espelho e via uma mulher magra, pálida. Se ela tinha aproximadamente 24 anos, vamos dizer se ela tinha 12 quando ela ficou enferma, e tinha passado 12 anos, então vamos dizer que ela tinha uns 24 anos de idade. Imagine uma mulher de 24 anos com uma aparência de uma mulher de 40. Como não era a estima daquela mulher? Como é que não estava o seu interior, o seu psicológico? Mas sabe de uma coisa? Deus estava guardando a mente dela. Porque aquela mulher tinha todos os motivos do mundo para sair jogando pedra na lua. Gritando para os 4 cantos. Culpando a Deus, culpando a quem quer que seja, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mas ela tinha deixado todos os seus bens lá na farmácia daquela época, nos consultórios médicos, e nada tinha resolvido. Agora imagine uma mulher sem bens, sem beleza, não podia ter um marido, não podia habitar em família, a cabeça daquela mulher estava um turbilhão. Nós vivemos um tempo onde os consultórios
os consultórios psicológicos estão lotados, onde clínicas psiquiátricas estão cheias de pessoas, onde nós andamos na rua e muitas vezes nós vemos um semblante abatido e triste, nós sabemos que aquela pessoa está sendo dopada de medicamentos, porque não aguenta a pressão da sociedade, porque não aguenta a crise, porque não aguenta tantas coisas, tantos fatores. Mas nesta noite Deus está dizendo para você: eu tenho guardado a tua mente. Quantas vezes o teu coração quer se entristecer? Você entra no quarto e só sabe fazer chorar. Mas Deus, enquanto você ora e clama a Ele, Ele está passando o bálsamo de Gileade. Aleluia, que vai curando, que vai sarando, que vai tirando toda e qualquer mágoa, raiz de amargura. Ele está arrancando nesta noite e está dizendo: estou guardando a tua mente. A Bíblia diz acerca de Ana, você conhece a história. Uma mulher que o sonho dela era habitar em família, era ter um filho. Ela era amada pelo esposo, mas naquele tempo, os irmãos sabem, era permitido ter um duplo casamento. E ele tinha uma esposa chamada Penina. E ela tinha filhos. E a Bíblia diz que de contínuo ela irritava a Ana. Falava, quem sabe, para ela: você não tem filhos, eu tenho. Você não pode, eu posso. A Bíblia diz que Ana ia todo ano, em especial para o templo, e lá ela oferecia uma oferta agradável a Deus. E ela orava e pedia a Deus um filho. E teve uma vez em que Ana foi àquele templo, e ela já não tinha nem mais palavras para falar. Mas a Bíblia diz que ela com seus lábios moveu. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli a tomou por embriagada e disse: mulher, até quando tu serás embriagada? Por que tu tens tomado bebida forte ou vinho? A considerou como filha de Belial. E ela disse: meu Senhor, eu não tenho bebido bebida forte nem vinho, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, porque eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu estou em uma dificuldade terrível e só Deus sabe o que eu estou passando. Era isso que Ana estava falando. E a Bíblia diz que ele entendeu o sofrimento de Ana e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu lhe fizeste. A Bíblia diz que Ana saiu daquele lugar e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Deus, a primeira coisa que fez na vida de Ana foi mudar o seu semblante. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei te dizer uma coisa: Deus está guardando a tua mente. Ele está mudando toda palavra lançada contra a tua vida. Ele está transformando em bênção. Aonde há vergonha, Deus trará um tempo de dupla honra para você. Talvez você não esteja entendendo nada, mas o que Deus está preparando para você é bem melhor, porque como foi lido nesta noite, os pensamentos de Deus não são os vossos, o caminho dele não é o teu, ele trabalha de uma forma diferente. Talvez você não esteja entendendo nada, mas ele está agindo no silêncio por você. Deus estava guardando a sua mente. Nós aprendemos com esta mulher que Deus guarda a nossa fé. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Agora, como uma mulher padecendo todos esses anos, ouvindo falar de um homem que ela nem conhecia, a sua fé foi aumentada de uma forma inexplicável. Que a Bíblia diz que ela sai do lugar onde ela estava e vai em direção àquele que podia resolver o seu problema. Mesmo sabendo dos obstáculos, das dificuldades que ela enfrentaria, ela sai do lugar em que ela estava, do comodismo onde ela estava, e vai até onde Jesus estava e diz: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei.
Eu não sei se você precisa de um toque de Jesus, ou é você quem precisa tocar nele. Mas eu te digo uma coisa, nesta noite ele está aqui. E se você quiser tocar nele, ele está passando no nosso meio nesta noite. Estenda sua mão pelos olhos da fé e toque em Jesus nesta noite. Aleluia, se aquilo que está no teu coração que você precisa, ele irá parar a multidão e irá perguntar: quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. Louvado seja o nome de Jesus. Deus estava aguardando a fé daquela mulher. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, ouve todos os dias uma palavra. Aonde a gente vai, Deus fala conosco. E quantas vezes, na hora de exercermos a nossa fé, a gente já não quer. A gente não sente forças. Muitas vezes o problema, a dificuldade é tão grande que parece que transpõe a nossa fé. Mas nesta noite, ponha os olhos, como a gente louvou, no Senhor Jesus. Aleluia. Porque se você olhar para o lado, olhar para o outro, você não vai ver socorro. Se você olhar para trás, você vai ver Faraó que está vindo no teu encalço. Se você olhar para o lado, você vai ver montanha, para o outro montanha, para frente o mar vermelho. Mas olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Eu quero te perguntar nessa noite, como está o grau da tua fé? Você não precisa me responder. Deus ele tem nos levado em alguns lugares, e às vezes eu fico tão maravilhado, porque eu muitas vezes passei por momentos em que minha fé meio que oscilava. Quantas vezes, lá naquele lugar, lá naquela terrinha esquecida, que eu dizia: Jesus, meu Deus, aqui não tem nem como a gente sobreviver assim no meio de vida, né? Para os jovens não tem oportunidades nenhuma. E como, Jesus, que tu vai fazer? E muitas vezes Deus usava os seus vasos, pessoas que vinham de outros lugares, chegava lá naquela igrejinha simples. E muitas vezes chegava para mim e dizia assim: olha, moça, Deus ele vai te levar para o outro lado. Deus vai te usar para muitas pessoas. Aonde você chegar, curas acontecerão. Aonde você chegar, você alcançará vidas através do teu louvor. E você sabe o que é você receber uma palavra, uma injeção de ânimo, e você sai dali, parece que voando? Era eu. Mas aí quando eu voltava para a minha realidade, sabe aquele negócio de expectativa e realidade? A expectativa era na hora da profecia, que eu recebia, eu via aquilo, parecia que eu via mesmo assim pelos olhos da fé. Aí quando eu voltava para a minha casa simples, daquele piso queimado, sabe? Sem nada. E eu dizia: Jesus, como que o Senhor vai me tirar daqui? Meus pais agricultores, o meu futuro era também ser agricultora. Ou se eu quisesse ser professora e orar a Deus para que o prefeito que eu fosse voltar a ganhasse, né? Que bem assim lá no Nordeste. Para eu ficar 4 anos e depois Deus proverá. E eu dizia: Deus, como tu irás fazer? E Deus, no de repente, porque Deus, quando Ele quer agir, Ele age no de repente. Aleluias, eu sei nesta noite, eu sempre digo que Deus ele me usa de uma forma peculiar. Porque muitas vezes Deus não precisa, né? A gente não precisa plantar bananeira, fazer. E Deus fala. Aleluia. Você não está vendo de onde virá a tua saída. Mas Deus está dizendo: eu estou providenciando uma saída. Eu estou provendo para ti um caminho. Estou provendo para ti uma fonte neste deserto. Oh, eu sinto Jesus aqui e eu sei que o meu Deus está falando nesta noite. E não de repente Deus, aí eu conheci aquela bênção ali, me casei, que se eu for contar vocês vão rir e a gente não sai daqui hoje.
e vim morar aqui. Aí eu só cantava lá na minha igreja, né? Eu ficava até meio emburrada quando o irmão me chamava para fazer a leitura oficial e dar uma palavra, assim, né? Porque eu gostava era mesmo de cantar. E aí quando eu cheguei aqui, o meu esposo disse, a gente vai numa igrejinha que eu congreguei durante um tempo, e você vai preparada, que talvez o irmão te dê a oportunidade. E eu fui. Quando cheguei lá, o irmão disse, irmã tem meia hora para pregar. E eu olhava assim para o relógio e pregava, e parecia que o relógio, a hora não passava. E aí Deus foi me aperfeiçoando. Não sei de nada ainda, não sei muito não. Mas Ele tem cumprido com cada palavra que Ele falou. Eu não sei como está o grau da tua fé e como que você está visualizando aquilo que você tem pedido a Deus. Mas Ele está dizendo nesta noite, ponha os olhos em mim, porque é de mim que virá o teu socorro. Você olha, quem sabe, para a tua empresa, para lá para o teu trabalho, para dentro da tua casa, lá para onde está o teu problema, e você não vê de onde virá uma saída. Mas Deus está dizendo nesta noite, estou eu providenciando o caminho neste deserto. Aleluia. Deus estava aguardando a fé desta mulher. E Jesus, ela rompe. Historiadores afirmam que ela rompe cerca de 12 mil pessoas. Uma mulher que enfrentou 12 anos de enfermidade. Agora ela tem que enfrentar mais 12 mil pessoas para chegar até Jesus. Debilitada, fraca do jeito que ela estava, mas mesmo assim ela vai. E muitas vezes a gente não aguenta passar por um vento, por uma prova, e a gente já quer desistir. Mas nessa noite Deus está dizendo, eu não te chamei para ser multidão. Eu te chamei para ser diferença no meio da multidão. Aleluia. E ela chega perante Jesus e toca nas suas vestes. E a Bíblia diz que instantaneamente ela sentiu aquele mal ser sanado. E aí Jesus para a multidão e pergunta, quem me tocou? Quem sabe os seus discípulos olham para ele e dizem, Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E tu perguntas, quem é que me tocou? E Jesus, quem sabe, olha para Pedro, olha para os discípulos e diz, olha, eu não estou perguntando quem me apertou. Eu não estou perguntando quem é que está me oprimindo, me apertando, me incomodando. Eu estou perguntando quem é que me tocou. Há uma diferença no toque. E quando a gente quer apertar o Nazareno. Jesus age no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E quando a gente aperta ele, a gente está querendo antecipar as coisas. E com Jesus não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Não é da forma que nós queremos, é do jeito que ele quer. Queridos, eu quero contar aqui uma experiência rapidamente. Tinha uma senhorinha, uma irmãzinha, o meu pastor presidente lá da igreja de João Pessoa, da Assembleia de Deus lá. Ele conta o testemunho de uma irmã no Alto Sertão, uma cidadezinha que estava sendo castigada pela seca. E a igreja estava em um propósito, o pastor chama todo mundo e diz, olha irmãos, vamos orar. Porque nós precisamos de chuva, e nós somos a igreja do Senhor, precisamos orar para que Deus mande chuva. E a igreja o pastor propôs 30 dias de oração. E no primeiro dia, lá estava uma irmãzinha, daquelas canelas de fogo, sabe? Que no glória você já sente a unção descendo. E ela vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, o guarda-chuva debaixo do outro braço. E aí alguém chega para ela e diz, irmã, hoje é o primeiro dia. E a irmã já trouxe o guarda-chuva? E ela disse, meu filho, eu estou orando porque eu creio no Deus que eu sirvo. Aí a irmãzinha vai. No segundo dia, a mesma coisa. E todo dia tinha um engraçadinho para ir lá perto da irmã e perguntar por que ela tinha levado o guarda-chuva. Aí passaram-se os dias daquele propósito.
Chegou no último dia. Lá estava a irmã, com a Bíblia e o guarda-chuva. Foi lá atrás da porta, pendurou o guarda-chuva, dobrou os joelhos e todos oraram. Antes de terminar a oração, ouviu-se um barulho de chuva. Terminou a oração. A chuva era tanta que os irmãos não puderam sair da igreja. A chuva foi tanta que alagou as ruas daquela cidade. Mas a irmãzinha foi lá atrás da porta, pegou o guarda-chuva, abriu e saiu dentro da igreja. Eu orei e criei que o meu Deus mandaria chuva. Vocês oraram e não colocaram a sua fé em exercício. Mas eu orei e criei no Deus que eu sirvo. E eu saberia que Ele não nos decepcionaria. E ela saiu e foi embora e os irmãos tiveram que ficar lá. Quem quiser fosse embora na chuva. E a irmã foi com o guarda-chuva dela para casa. Sabe o que eu quero te dizer uma coisa nesta noite? Deus está querendo ver você colocar a sua fé em ação. Sabe o que é ter fé? É Deus olhar para você e dizer, sente. E você ter que sentar, sem olhar nem para trás, ver se tem cadeira. Sabe o que é você ter fé? É Deus dizer, vá. E você dizer, Senhor, mas como que vai ser? Sabe o que é ter fé? É você romper uma multidão, sem saber ao certo o que acontecerá. Mas você chegar diante daquele que pode fazer por você o que você não pode. A Bíblia diz que Jairo, ele vendo aquele milagre, ele não pôde acreditar. Porque lembra, Jesus não estava ali para curar aquela mulher. Jesus estava ali para ir para a casa dele. A filha dele estava doente. E a Bíblia diz que quando Jairo já estava, quem sabe, desesperado, alguém chega para ele da sua casa e diz, olha Jairo, desiste. Volta para casa. Tua mulher precisa de você. Sua filha acabou de morrer. Jesus olha para Jairo. E ele sabe todas as coisas. Quem sabe Jairo já estava virando as costas e indo juntamente com aquele homem. Mas Jesus toca em Jairo e diz, filho, não temas, crê somente. Eu estava orando esta madrugada e só Deus sabe os desafios que eu enfrentei para estar aqui. E o Senhor falou no meu coração, eu estava dormindo quase acordada. E Deus falou assim, diga ao meu povo naquela casa, que não importa o prognóstico que lançaram sobre as suas vidas. Não importa a palavra que lançaram sobre as suas vidas. Não importa o que disseram a elas, o que disseram a eles. Mas diga para eles, cretam somente porque eu irei com eles até onde está o problema. Quem sabe alguém olhou para você e disse o que disseram a Jairo. Mas Deus está dizendo nesta noite, não temas, crê somente. Levante-se nesta noite. Meu horário até já passou.